tarde, doutor Lucas. O senhor tem a palavra para a sustentação oral. Boa tarde, senhor presidente. Consegue me ouvir bem? Nos ouvindo, conexão adequada, o senhor pode prosseguir. Boa tarde, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, cumprimento os demais pares, cumprimento os novos colegas advogados que aguardam para realizar as suas sustentações orais. Senhor presidente, a presente apelação busca a reforma da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, que condenou o ora apelante a uma pena de 2 anos e 10 dias pelo uso de documento falso em regime inicialmente fechado. Assim, e resignado com a sentença, apresentou a presente apelação, o que busca a respectiva reforma. Excelência, as teses sustentadas na respectiva apelação, de início, busca-se a nulidade de algumas provas produzidas durante a prisão do ora autuado. A Polícia Tática da Polícia Militar recebeu a notícia de que haviam 2 indivíduos num clube de Caldas Novas, onde, em desfavor dos mesmos, mandatos de prisões. Então, chegaram até o clube, fizeram a abordagem dos mesmos, ali os apreenderam, cumpriram o mandato de prisão em seu desfavor. Nesse momento, os policiais militares alegam que o ora apelante ele apresentou o documento falso, razão pela qual fez a sua prisão em flagrante. Ocorre, excelência, que conforme debatido e demonstrado em primeira instância do interrogatório do ora investigado, quando ele foi abordado, cumpriu-se o mandato de prisão em seu desfavor, os policiais militares também realizaram o adentramento no domicílio dele, que na oportunidade era o local onde ele estava hospedado naquele clube. E ele também realizou busca domiciliar, apreendendo os telefones deles, onde foram remetidos para Minas Gerais, onde o mandado de prisão era originário. Excelência, busca-se a nulidade no respectivo aos autos da apreensão desses telefones no interior do domicílio do ora investigado. Sabemos que o mandato de busca, sabemos que o cumprimento de uma decisão de prisão preventiva ou prisão-pena, ela tem alguma flexibilização de direitos e garantias constitucionais para fins do seu cumprimento, mas fica estrito nos limites de seu cumprimento, não podendo realizar diligências externas em busca de novos elementos probatórios a consubstanciar eventual outras práticas de delitos, o que deveria ter sido realizado então por meio de mandato de busca e apreensão. Porque naquele mandato de prisão não tinha extensão para violar qualquer domicílio. Ainda que a hospedaria, o hotel onde ele estava, era de passagem, ele estava ali por uma semana, considera esse domicílio para os demais fins. Assim então, busca-se a nulidade da violação desse domicílio e das provas que foram produzidas a partir desta violação. Não estou falando aqui da prisão do cumprimento de mandato de prisão e da prisão em flagrante da suposta apresentação de documento falso, que já irei adentrar nesse mérito. Então, preliminarmente, busca-se a nulidade desta violação do domicílio e das provas que foram produzidas a partir dessa violação domiciliar. De outro lado, os policiais militares sustentaram, durante os seus depoimentos no juízo de primeira instância, que quando abordaram aquela pessoa que estava sendo cumprido o mandato de prisão ali no hall do apartamento, no hall do hotel, próximo às piscinas do Bar Molhado, ele apresentou esse documento falso, que posteriormente se constatou que não condizia com as mesmas pessoas, porque a Polícia Militar ela já tinha informação pelo grupo tático de Minas Gerais que aquela pessoa se tratava de um foragido com seu real e respectivo nome, portanto deveria se cumprir o mandato de prisão. Excelência, conforme também demonstrado pelo interrogatório do investigado, quando ele estava no Bar Molhado, os policiais já chegaram cumprindo aquela operação, cumprindo aquele mandato de prisão e o algemaram, carregando consequentemente para o denominado carburão da Polícia Militar. E todos os pertences que estavam com ele na mesa onde ele estava com os familiares foram recolhidos e posteriormente fizeram essa busca domiciliar ilegal que acabamos de tratar como preliminar. Ocorre, excelência, que o investigado e o apelante
ele demonstrou durante a instrução criminal que ele não fez uso deste documento. Ele estava no bar molhado, ele estava sem esse documento estava na mesa onde ele estava sentado. E o tipo penal de uso de documento falso não exige apenas portar este documento, mas faz necessário de uma conduta ativa de utilizá-lo. E isto não aconteceu no presente caso. Sendo assim, se ele efetivamente não o utilizou, mas sim estava o portando, e durante as buscas e o recolhimento de seus pertences foram localizados, não deve haver aqui a tipificação do crime de uso de documento falso, porque ele não fez o efetivo uso, embora estava portando junto com seus pertences no local onde ele estava. Assim, excelência, então, busca-se a absolvição do crime de utilização de documento falso, uma vez demonstrada a atipicidade, porque não fez o efetivo uso deste documento. E por fim, excelência, busca o redimensionamento e a alteração do regime prisional. O magistrado, após realizar a condenação, o condenou por uma pena de 2 anos e 10 dias em regime inicialmente fechado. E assim alegou em razão da reincidência do órgão investigado. Só que, excelências, tal redimensionamento em regime fechado, ele afronta abruptamente o próprio Código Penal. O artigo 33, parágrafo 2º do Código Penal fala que o regime fechado ele é adequado para penas superiores a 8 anos. Os tribunais têm entendimento de que as penas intermediárias superiores a 4 e 8, embora o regime inicial seja o semiaberto, pode haver um regime mais gravoso, desde que haja uma fundamentação idônea e concreta que assim determine. Por ora, nós estamos falando de uma condenação intermediária entre 2 a 4 anos, que o regime inicial pelo Código Penal é o aberto. Se assim haver uma fundamentação para um regime mais gravoso, não deve haver um persalto diretamente para o regime fechado, que é para uma pena superior a 8 anos, quase 3 vezes mais a pena do que ora foi condenado. Assim, excelência, nos termos da súmula 269, o regime inicial adequado e proporcional à pena ora aplicada seria o semiaberto, permitindo ainda recorrer dessa sentença em liberdade. Então, nobres julgadores, levando em consideração as circunstâncias judiciais que foram atribuídas nos termos do artigo 59 do Código Penal, levando em consideração o artigo 33, parágrafo 2º também do Código Penal, pugna Vossa Excelência pelo redimensionamento do regime ora aplicado, por ser mais gravoso do determinado pela lei, o que também destoa da jurisprudência dos tribunais superiores, revogando então o regime fechado, para, se caso entender Vossa Excelência, aplique então o regime semiaberto, que seria um regime mais gravoso do que o que a própria lei determina. É o que há de requerer, novos julgadores. Uma boa sessão a todos e bom trabalho.